Então, as intoxicações causadas pelo uso de benzodiazepínico geralmente ocorrem em tentativas de suicídio. No entanto, sabe-se que os benzodiazepínicos têm um elevado índice de segurança. Lembra que a minha dose máxima, né, quando eu vou pegar meu índice terapêutico, é um índice terapêutico grande, e a minha dose de toxicidade letal, ela é bem alta. Então, por isso eu tenho um índice de segurança muito grande, né? E aí eu pego, então, um medicamento que tem que ser doses maiores de 2 gramas para provocar o quê? Letargia, ataxia, confusão, prejuízo da memória e desempenho psicomotor. Ótimo. Há indivíduos que têm uma tolerância menor, então essa é onde acontece a questão de intoxicação com os benzodiazepínicos. Lembra que os benzodiazepínicos, se eu for pegar lá, né, 2 gramas, o clonazepam eu tenho de 2 miligramas, né? Para eu tomar, então, um comprimido, né, de 1 grama, eu vou pegar uma cartela, a pessoa que vai tentar suicidar, ela tem que tomar o quê? A caixinha inteira, né? Então, é para compensar, porque se eu vou tomar, então, um comprimido de 2 miligramas, eu vou tomar 10 comprimidos, eu vou tomar o quê? 20 miligramas. O índice terapêutico, o índice de dose tóxica, ele é bem alto, né? Então, isso facilita. Então, o uso de doses maiores que 2 gramas, eu tenho risco, então, de o quê? Depressão respiratória. Então, o índice de margem me ajuda muito a fazer isso. Diferente quando eu trabalho com medicamentos que são microgramas, que eu tenho um índice de segurança bem baixo. Isso complica para mim, certo? Então, doses elevadas deprimem os sinais vitais, mas não causam danos permanentes. Diante desse quadro de intoxicação, propõe estratégia medicamentosa de tratamentos que seja eficaz para reverter essa situação clínica, certo? Então, a gente falou o quê? De antídotos. Então, a gente tem medicamentos que têm antídotos. Quais são esses antídotos? Eu tenho antídotos que eu trabalho com antagonista, bloqueios do próprio receptor, então os benzodiazepínicos, né? Eles vão o quê? Eles vão ligar os receptores GABA-A. Vão o quê? Aumentar a permeabilidade do meu íon cloreto, certo? Isso vai o quê? Potencializar a minha via GABA, né? Minha via GABAérgica. Para eu poder inibir isso, o que eu faço? Eu uso um antagonista. Então, ele vai se ligar, então, bloqueamos os receptores concorrendo, né, competindo, então, um antagonista competitivo, dos receptores dos benzodiazepínicos. Isso ele vai fazer um bloqueio, vai diminuir, então, o efeito, certo? Então, para isso, eu tenho, então, eu tenho a dosagem, não é assim, cheguei, apliquei, então vou tentar. Claro que eu já vou, no hospital a gente vai administrando e vai acompanhando para ver os sinais clínicos, certo? Mas, inicialmente, eu inicio com o quê? Com flumazenil, 0,2 miligramas, administro lá no paciente, diluído, eu faço uma diluição, então eu tenho a diluição lá, eu pego uma glicose 5%, ou soro fisiológico, faço uma diluição com ele, né, e faço uma taxa de infusão, então, o quê? Mais rápida. Eu vou fazer uma taxa de infusão de 0,1 miligrama, né, a 0,4 hora. Então, por isso que, inicialmente, eu administro no flumazenil 0,2 miligrama, né, em 15 segundos, né, faço de uma vez, e observo. Aí eu observo, né, em torno de 1 minuto, mais ou menos, esse paciente, e aí eu vou ficar o quê? Analisando e administro uma segunda dose, né, mais 0,1. Por quê? Então, até 1 hora eu posso administrar 0,4 miligramas. Então, aí eu já faço administro, então, de novo, a dose. Aí eu faço outra subdose repetida de 0,1. Então, acompanho e observo. Até, então, eu vou analisar. Não melhorou? Administro de novo. Mas não é até 0,4 miligramas horas? Sim, essa é a taxa de infusão preconizada. Só porque a gente observa também o quê? Como está indo o sinal, né, clínico do paciente, os sinais e sintomas clínicos do paciente. Então, se ele não teve melhora, eu administro de novo. Então, eu posso ir até uma acumulação de 1 miligrama. Então, eu tenho que acompanhar isso, né? Então, eu vou ter que tentar fazer reversão, então, dos sinais dos benzodiazepínicos. Eu vou fazendo essa reversão. Então, eu faço a administração até acumular 1 miligrama. Quando eu tenho uma intoxicação muito forte, eu posso ir até 3 miligramas de benzodiazepínico administrando e acompanhando meu paciente. Administrando, acompanhando meu paciente. Certo? Então, eu tenho como fazer a reversão, né, utilizando o antídoto. Então, eu vou fazer diluição, né, com flumazenil, vem uma ampola, a ampola é de 5 ml,
de 0,5 miligrama. Então, uma ampola tem 0,5 miligrama, né? Então, às vezes, eu gasto o quê? 4, 5 ampolas para tentar fazer a reversão desse paciente. Administra, né? Tem gente que faz em bolo, né? Tem médicos que faz em bolo, dependendo da hora da clínica, o paciente está entrando em depressão respiratória, ele, ó, fusão de uma vez, né? Em menos de 15 segundos. Ele injeta 0,5 de uma vez, tá? Então, ele pega lá, já vai injetando, 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 levanta o braço, né, para aumentar, então, a circulação e ter um retorno melhor, para chegar no sistema nervoso mais rápido possível, para tentar fazer uma reversão, entendeu? Então, por isso que eu uso o flumazenil na questão de risco de intoxicação com benzodiazepínico. Então, eu tenho, então, lá, então, a questão pede o quê? Uma proposta, uma estratégia medicamentosa de tratamento. Então, eu posso utilizar, então, a estratégia medicamentosa, né, na intoxicação. As doses inicial, né, 0,2 miligrama, administra num tempo, né, não maior, né, do que 15 segundos, então eu faço administração em bolos, né, aí eu espero, né, ver o nível de consciência, coloco mais o quê? 0,1 ou 0,3, às vezes joga até 0,5 de novo, né, em outro, mais 30 segundos, eu vou olhar, esperar mais um pouco, né, aí subsequente, eu não esperei, não viu, né, o paciente não teve retorno, faço depois outra administração. Mas por que isso? Porque eu tenho uma dose que posso acumular até 3 miligramas no caso de intoxicação, e em reversão de anestesia que eu apresento sintomas até 1 miligrama, certo? Então, eu tenho esse parâmetro, então, eu tenho o máximo que eu posso fazer de administração. Então, se o máximo é 3, eu vou observar, então, que eu posso utilizar até o quê? 6, né, ampolas de flumazenil de 5 ml com 0,5 miligramas, certo? Então, isso me favorece muito nas minhas estratégias do meu uso, principalmente via hospitalar. Quando eu pego um paciente que está com sintomas, né, de letargia, com acúmulo de intoxicação, por quê? Ele pegou, né, vai tentar suicidar, isso é muito comum. O paciente já é deprimido, tem depressão, insônia, usa o benzodiazepínico, além dos antidepressivos, ele pega e toma. Ele vai tomar 10, 20 comprimidos de uma vez. O que ele vai sentir? Letargia, né? Então ele vai começar a ter os sintomas, né? Sonolência, confusão, vai falar nada com nada, aí começa a ter movimentos atípicos, né? Desenvolvimento psicomotor. Aí eu vejo que está tendo um aumento, então, de intoxicação pelo benzodiazepina. Alguns chegam até falar, né? E quando eles chegam a falar, para nós, ou quando chega no pronto-socorro, né, ele começa aí, o primeiro procedimento, a gente vai tentar fazer o quê? Lavagem gástrica. Perguntar qual foi o tempo que foi administrado para poder fazer uma lavagem gástrica. Lavagem gástrica, eu vou colocar, então, a sonda, né? Vou colocar a sonda dele até no estômago, injetar soro dentro, né, para tentar fazer sucção. Tirar o máximo que tiver de benzodiazepínico lá. E vou administrar endovenoso, né? Porque o paciente já vai chegar com confusão, ele já está sonolento, às vezes ele chega desmaiado, e eu faço administração e vou tentar fazer reversão. Então, nesse caso, eu tenho antagonista. Quando eu não tenho, né, antagonista, aí eu acabo trabalhando, né, com os tratamentos para a parte de fisiológica. Exemplo, paracetamol. O paciente chega lá com paracetamol, intoxicação com acetaminofeno ou paracetamol, o paciente vai ter que utilizar o quê? N-acetilcisteína, que é um absorvente que vai ajudar como um antídoto para paracetamol, né, e carvão aditivado. Vai meter. Por quê? Esses pacientes a gente observa quando tem casos de dengue ou quando tem artrite, artrose, né? Que a osteoartrite, né? O termo é a mesma coisa com osteoartrose. O tratamento de primeira escolha é paracetamol, em torno de 4 gramas dia. Então, acontece, né? Uma dor muito forte, né? Uma dor severa. O paciente colocar muito. Então, em vez de fazer sinergismo, ele toma, então, o paracetamol na dosagem alta, né? E aí a gente acaba tendo um risco de intoxicação, certo? Então, esse é o primeiro caso, né? Essa é a primeira questão que tinha no SEI, né, para a gente resolver, e eu espero ter, então, ajudado bastante, certo? Teve gente que respondeu lavagem gástrica com intubação prévia para prevenir aspiração, ótimo, pode sim. Se o paciente chegou inconsciente, pode fazer essa lavagem gástrica, né? Eu vi algumas respostas de alguns pacientes, né? A reversão, né, dentro do hospital, a assistência de manter vias aéreas, oxigênio,
é importante monitoramento, e isso aí sempre tem, qualquer processo cirúrgico vai chegar, vai fazer isso. Se o paciente chegou no processo de suicídio, e aí ele vai chegar, a primeira coisa que a gente vai fazer é monitoramento. Isso é habitual no hospital, certo? Então, vai chegar, colocar oxigênio, máscara de oxigênio, né? Às vezes o catéter de óculos já coloca lá. Então, eu vou fazer um monitoramento, vou colocar um monitor, vou fazer, então, vou ver o PA, sinais vitais, então, o oxímetro, pressão, eu vou analisar todo. Isso é padrão dentro do hospital, certo? Aí, depois, eu vou começar o quê? Conversar, tentar instigar, principalmente os parentes que levaram alguém, né, se ele está inconsciente, e perguntar se ele usava alguma coisa, e aí eu vou tentar prevenir, então eu vou ver, aí eu faço lavagem gástrica, e começo a administração de antídoto para reverter, se já os parentes falarem, né, se não, né, na questão de pacientes conscientes, né, que chega lá, a gente administra antídoto. Se não tiver antídoto, você está no pronto-socorro, não está antídoto lá, usa-se carvão aditivado, tá? Os cartáticos, a gente não acaba utilizando tanto eles, porque a gente tem antídoto já para os benzodiazepínicos, e normalmente os pronto-socorros têm antídoto. Então, a gente utiliza primeiramente ele. Se não tem, carvão aditivado. O problema, demora-se o processo, com o antídoto é mais rápido, certo? Então, é assim. Então, esse é mais ou menos a resposta que eu esperava de vocês, que muitos colocaram mesmo, né? E tá certo. E eu espero que vocês tenham compreendido, então, num caso de intoxicação por benzodiazepínico. Ótimo. Então, vamos pegar, então, a próxima questão. Ah, tá. Parei agora, depois eu vou cortar. Pede a Jeane para tentar entrar de novo, se ela não entrou, que eu vou... Ah, não, ela entrou. É daquela mulher de 46 anos, certo? Então, eu vou ler para vocês. Mulher de 46 anos, procura a farmácia e relata que há 3 horas com intensa cefaleia. Inicialmente, frontotemporal esquerda. Então, frontotemporal, vindo, então, a região temporal, né, acima da orelha, né, com a dor do lado esquerdo. Depois, holocraniana, todo. Depois, pulsátil, não, qual é essa característica de dor? Ela é pulsátil, você põe aqui, ó, na fronte, né, que você vai ver aqui, o pulsamento, então, né, vai pulsar, então, na região aqui, ó, você vai sentir a dor, ela coloca a mão assim, ó, é pulsátil, certo? E acompanha de quê? Náuseas, vômito e fotofobia. Então, a gente tem presenças, então, de vômito e fotofobia, né, nesse caso da paciente com a dor tão forte de cabeça. A dor agrava em movimentos da cabeça e em deambulação. Então, toda vez que ela vai movimentar a cabeça, ou deambular, ou andar, ela sente, parece que está tendo um peso, né? Então, ela dói a cabeça, ela o quê? Coloca a mão com o sinal que está como se fosse espremendo. Então, o que ela faz? Ela vai para dentro do quarto, normalmente, e fica lá quietinha, segurando. Para o quê? Para diminuir essa crise de dor de cabeça. Refere muitos episódios semelhantes prévios, com várias idas ao pronto-socorro. Refere crises de cefaleia mais leves, holocranianas, né, tipo peso, sem sintomas acompanhantes, que cedem com analgésico comum durante várias horas, sem necessidade de ir ao pronto-socorro. Então, observa que ela toma aí uma nevralgina, uma doralgina, né, que são os principais, né, utilizados muito para dor de cabeça, que vai ajudar, então, a melhorar essa dor. Diz ser ansiosa e, atualmente, apresenta sintomas fogachos. Então, você já pergunta, apresenta sintomas fogachos. Ela é uma paciente que está, o quê? Com 46 anos. Se ela está com 46 anos, é uma paciente que está com inícios de matéria para menopausa. Então, ela está entrando na pré-menopausa, né? Então, eu preciso saber o quê? Como essa paciente tem apresentado nas alterações constantes, né, dos hormônios, porque o hormônio dá dor de cabeça, né? Se eu tenho, então, uma paciente, né, com alterações diferentes nesses tipos de dor de cabeça, eu vou ter que analisar. Por quê? Porque o hormônio, ele também induz, né, eu tenho as cefaleias, né, eu tenho tipos de cefaleias diferentes. Então, eu tenho cefaleia, o quê? Tensional, né, eu tenho migrânia, né, eu tenho, então, a cefaleia em salvas, eu tenho cefaleia
sem salvas. Então, eu tenho tipos diferentes, né? E essa cefaleia tensional, eu posso te falar que é o quê? Normalmente, ela pega a região, então, faz pressão voltada na cabeça, associada com dores no pescoço. Então, essa é a principal, então, sintomas quando é tensional, né? Ué, e quando eu tenho uma cervicalgia? Ela tem uma dor na nuca que irradia. Opa, então então não está condizente, então, com o meu sintoma. E quando eu tenho enxaqueca? A enxaqueca, ela inicia o quê? Com dor pulsátil de um lado da cabeça, né? Provoca náusea e ela torna depois a craniana e pode apresentar peso. Opa, então apresenta ao paciente que tem indícios de enxaqueca? Sim. Então é um tipo de cefaleia, né, que eu vou ter que conversar com a paciente e descobrir se essa enxaqueca é constante ou não para eu poder tratar, entendeu? Então, por quê? Se ela está no início, então, de períodos folgachos, então, que ela vai ter sintomas pré-menopausa, né, e ela está com ansiedade, todos esses fatores hormonais desenvolvem e provocam cefaleia. E essa cefaleia eu vou ter que ver que tipo que é, né? Então, a gente tem tipos diferentes de cefaleia, certo? Então, vamos lá, então. Então, eu tenho sinusite. Sinusite da cefaleia? Da cefaleia. Então, a sinusite, normalmente, é o quê? Eu vou pegar aqui, ó, nos seios, né? Para nasais e frontais. Então, essa região de dor, ela dói aqui, ó, na testa. Então, nessa região da face, é uma dor de cefaleia provocada pela sinusite. Eu tenho, então, pelo ATM, né? A articulação temporomandibular, ela pode radiar pela região temporal e eu sentir uma dor, o quê? Em regiões temporais, às vezes irradiado um pouco e fica no olo craniano. Então, eu vou ter que ver a oclusão, então, da mandíbula dela. Observe que eu estou fazendo tipos diferentes de cefaleia, certo? E essas cefaleias a gente vai analisar. Então, ao a gente analisar, a gente vai conversar com a paciente e perceber. Outro fator que é muito importante, a tensional, ela é, né, provocadas também com fatores decorrentes de ansiedade? Sim, então eu tenho fatores importantes que desencadeiam o tipo de cefaleia. Então, a ansiedade, ela provoca muito isso. Então, um dos fatores, quando eu vou tratar, eu trato, então, com antidepressivos. Então, eu pego uma paciente, né, que sinais fogásticos, chegou na farmácia, foi avaliado por um bom farmacêutico, observou o nível e a qualidade de consciências normais, observou os sinais meníngeos, viu que não tem febre, né, sem déficit motor, dos membros motores, então percebeu que não é uma sinusite. Ele percebeu que a dor inicia o quê? Ela inicia tempo, né, frontotemporal esquerda. Então, quer dizer que ela inicia em uma região, pode ser direita, e ela depois torna orocraniana e depois pulsátil. Então, indício se essa paciente, ela tem o quê? Enxaqueca. Ela tem episódios de cefaleias, às vezes tensionais, né, com tipo peso, só porque ela tem a crise de enxaqueca, que é forte. Então, essa crise de enxaqueca, eu vou o quê? Tratar. Então, ela tem uma cefaleia, uma enxaqueca, né, que eu vou tratar, sendo que tem períodos que ela tem cefaleia tensional. E aí, que jeito que eu vou tratar essa paciente? Qual a minha hipótese diagnóstica e possível tratamento? Ó, hipótese diagnóstica, enxaqueca com episódios de cefaleia tensionais em períodos diversos, que melhora com analgésico. Então, no período que ela está de crise, ela não melhora com analgésico comum, porque ela toma, e ela tem que ir para o pronto-socorro. E aí, no pronto-socorro, ela vai tratar essa enxaqueca, certo? Então, aí eu vou ver o quê? Quais tratamentos possíveis. E lá na farmácia, eu posso tratar algum paciente desse jeito? Sim, né? O que a gente pode, às vezes, estar colocando, dando para paciente? A gente tem as triptaminas, né? Então, a sumatriptamina, a gente faz, então, que é o Naramig. Então, a gente pode vender, apesar que não é indicação farmacêutica, né? A gente pode vender e indicar para o paciente lá, então, na farmácia, porque, por mais que a restrição de receita, né, acaba, às vezes, vendendo algumas vezes, sem um tipo de receita, porque ainda não tem um controle, né? Então, você pode estar indicando, é um possível tratamento, né? Então, a gente vai pegar essa questão do tratamento, que é importante para avaliar, e nessa abordagem, eu vou usar o quê? Anti-inflamatórios,
Por quê? Acredita-se que as enxaquecas, ela tem uma vasodilatação, e a vasodilatação, né, melhora, então, com alguns vasoconstritores. Então, a gente tem alguns medicamentos. Então, a gente faz uma associação, certo? Então, a gente entra com o quê? Anti-inflamatório. Qual o anti-inflamatório que eu vou entrar? Piroxicam, tenoxicam, né? Perceberam que o tenoxicam tem mais vantagem, né, no tratamento como anti-inflamatório, né, inflamação neurogênica, perivascular. Então, percebeu que o tenoxicam foi melhor. Mas, eu não está tendo diclofenaco, cetoprofeno, piroxicam? Pode. Que jeito? Diclofenaco, 75 miligramas, fala a dosagem, né? Cetoprofeno, 100 miligramas, piroxicam, 40 miligramas, né? E o tenoxicam tem de 20 a 40 miligramas. Você pode iniciar com a dose alta, né, de 40 miligramas, quando é o quê? Quando é uma crise forte. Ótimo. Então, eu posso iniciar um tratamento para enxaqueca com anti-inflamatório não esteroidal, certo? E associar com o quê? Eu vou associar, não está com vômito, com ânsia, eu vou dar um antiemético. Quem? Uma metoclopramida. Por que a metoclopramida? Eu posso dar tanto a metoclopramida como a domperidona, mas a metoclopramida, ela pega receptores a mais do que a domperidona. A domperidona é antagonista D2. A metoclopramida, além de ser antagonista D2, ela também é estimulador de receptor 5-HT4, que é a serotoninérgica das vias colinérgicas. Então, ela acaba estimulando melhor, né, atuando, então, e também inibindo. O problema, quando você dá o metoclopramida para o paciente, né, ou endovenoso ou intramuscular, até comprimido é menos efeito colateral. Ele quer o quê? Fugir. Ele fica estressado, você entendeu? Ele fica agoniado, ele fica louco para sair de perto. Por quê? Ela ativa, então, o sistema das vias extrapiramidais, a parte motricial, e a pessoa tem um aumento, então, no corpo midalar, que é de luta e fuga. Então, você toma a metoclopramida, melhora a náusea e vômito, mas, automaticamente, ela começa, então, a ter esses sintomas. Mas, você já avisa aí, conversa com o paciente. Então, eu vou fazer associação. O paciente está com vômito, né? Está com náusea, vou utilizar um antiemético. O anti-inflamatório, que vai melhorar, então, a inflamação neurogênica perivascular, que na enxaqueca, já tem trabalhos comprovando que eu tenho, então, processos de inflamações neurogênicas perivascular, um aumento da vascularização, um aumento da vascularização local, um processo inflamatório, e o anti-inflamatório vai me ajudar, certo? Então, o uso do anti-inflamatório me ajuda muito. Se ele tiver problema, né, de insuficiência renal ou uma úlcera, o paciente tem gastrite, a gente não entra, não é de primeira escolha, mas a gente entra, né, com o quê? Com dexametasona, né, quando tem um estado de enxaqueca, né, do enxaquecoso, que eu chego para mim, eu posso associar? Pode. Dei o AINE, não está tendo melhoramento, eu posso associar o corticoide junto com o anti-inflamatório não esteroidal? Posso. Então, eu associo uma dexametasona, 12 miligramas, né, a gente tem lá injetável, 12 miligramas, e ó, no paciente. Ótimo. Então, eu tratei, então, o paciente aí, mas esses medicamentos têm, né, via oral? Tem via oral. Tá, na farmácia, então, você pode dar metoclopramida, comprimido, né, anti-inflamatório não esteroidal, né, um tenoxicam comprimido, tem de 20 miligramas lá, já dá para ela. E eu tenho também o quê? O corticoide, se não melhorar, né, primeiro você inicia com esses dois, e para associar, né, quando eu tenho uma alteração, você vai conversar com ela. A dor está irradiando fácil, né? Sistema trigemonial, né, que é o nervo trigêmeo, eu pego os derivados de ergotamida, né, que são os triptanos, que é a subtramina, né, e aí eu vou fazer associação, porque eles melhoram bastante, né? Então, o uso deles para enxaqueca é bom. Então, eu vou colocar, né, o tratamento deles. E aí, melhorou, eu vou continuar, às vezes, fazendo manutenção desses tratamentos, né, com a ergotamina. Por isso que você vai lá ver, tem um enxaque, cefalion, né? Aí eu tenho, então, os medicamentos que já têm as ergotaminas para tratamento constante de acompanhamento, né, com esse paciente. E tentar associar e melhorar, tá? Esse paciente toma já constantemente esse medicamento, né, e mesmo assim ele teve a crise. Então, você vai passar para os triptanos, né, os triptanos, eles vão se ligar, então, aos receptores serotoninérgicos,
é o quê? 5-HT1B e 5-HT1D, né? Então, são os receptores principais que a gente trabalha com os triptanos, né? Que a via serotoninérgica está acompanhada no núcleo da RAF com a transmissão de dor, né? Principalmente do sistema trigêmeo, né? Então, eu tenho, então, um acompanhamento melhor. E aí, quem são eles? O sumatriptano, né? Sumatriptamina, que é o naramig, o zolmitriptano, o rizatriptano, né? E os outros que eu não lembro agora, certo? O sumatriptano, eu tenho, então, você vai fazer a administração, né? Tem um comprimido para ele estar tomando, né? E o paciente pode fazer a administração subcutânea, eu tenho subcutâneo também, e vai ajudar bastante, tá? Na crise. Há gente que não melhora com isso na crise, certo? E eu vou usar, então, o quê? Neuroléptico. Aí já é via hospitalar. Até aqui você dava conta de ir. Então, na farmácia, você consegue fazer até isso. Porque aí no neuroléptico, a gente vai ter que entrar com o quê? Com aloperidol, né, endovenoso, uma clorpromazina, para tentar, então, diminuir, acalmar e um opiáceo, né? Eu tenho tipos de cefaleia que eu não posso utilizar tramadol, né? Principalmente cefaleia em salvas, eu não utilizo, eu uso oxigênio. Mas na enxaqueca eu posso usar. Quando você vai no pronto-socorro, o que mais usa lá junto com a dipirona? Um tramadol, certo? Então, eles vão usar tramadol 50 mg ou 100 mg lá na UBS, lá, na UPA, eles vão usar lá 100 mg endovenoso, né? Ou eles podem usar meperidina no hospital, ou butafonol, que aí vai utilizar, então, diversos opiáceos para melhorar essa dor. E vai associar. Professor, Sim, que? o senhor pode explicar de novo essa parte dos medicamentos que já tem que ir para o hospital já? Hospital? É, Você fala pro hospital, é? isso. Tá, então vamos lá. Então, vou repetir. Na farmácia, você consegue o quê? Você consegue entrar com antiemético para tentar melhorar. Metoclopramida, domperidona, bromoprida, você consegue entrar com um tratamento. O paciente chega lá para você, está com uma dor muito forte, você vai fazer associação para fazer sinergismo. Então, você vai dar uma dipirona, né? Não tem como. Dipirona ou paracetamol, ele vai ter que entrar, porque os analgésicos são importantes. E eu vou associar quanto de dipirona? 1 grama, no mínimo. Ou um Buscopan, você pode dar um Buscopan para o paciente aqui, ó, que tem escopolamina, você pode colocar para ele, tá? Que aí escopolamina também é o que? O antiparasimpático, né? E junto com a dipirona. Você pode associar? Pode. A Buscopan endovenosa é 2 gramas de dipirona. Você vê que é 1 grama bem alto. Então, a gente tem a Novalgina 1 grama, né? Você pode dar o comprimido, o antiemético, metoclopramida, você pode dar. O anti-inflamatório, tenoxicam, você pode dar, né? Acompanhar, o paciente toma enxaque constantemente, você vai ver que o enxaque, então, é associação. Deixa eu pegar aqui, que até o enxaque, o cefálio, eu não lembro bem todos os participativos dele, né? Vou pegar, então, a bula aqui para a gente expor, que fica melhor. Então, Só que esses medicamentos que muitas das vezes a gente utiliza para enxaqueca, que normalmente a maioria compra em farmácia, dependendo do tempo de uso, ele acaba não fazendo muito efeito. porque a gente tem a gente fala taquifilaxia. O que é a taquifilaxia? Ela é o medicamento, ele começa a acontecer, chega numa certa dosagem, ele não responde mais os seus efeitos, é uma tolerância que o medicamento chega, que o próprio organismo cria sobre o medicamento. Você vê, o enxaque, ele já é ergotamida, né, mesilato de hidroergotamida, dipirona e cafeína. Eu já tenho um sinergismo já, e eu já trato, então, uma associação com analgésico, um vasoconstritor e uma diergotramina, né, que é para o tratamento da enxaqueca. Então, observa que a gente já faz com enxaque, cefálium, os tratamentos com a ergotamida. Quando a pessoa chega, então, com a crise de enxaqueca, esse medicamento eu já não vou usar mais, porque ele não tem tanto... Ele vai falar para você, moço, não estou sentindo... Não, eu vou passar o cefálium. Não, eu já tomei. Não, já tomei. Ele vai falando, você entendeu? Não já está fazendo muito efeito para ele. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar, né, e vou associar o quê? Um triptano, né? Eu vou passar um naramig para ele lá, porque ele vai ligar, são agonistas de receptores 5-HT1, que a gente já até falou, né? Lá no sistema nervoso central, que vai estimular, então, o sistema nervoso, ele vai antagonista de receptores serotoninérgicos, lembra que o 5-HT1 faz o bloqueio lá.
Então, eu tenho como fazer um bloqueio na parte no núcleo da RAF, para não continuar essa transmissão. Então, a serotonina, ela está em partes coligada com o sistema de dor. Então, o triptano, né, sumatriptano, naratriptano, você vai utilizar lá, né? Então, esse tem como você colocar na farmácia e passar para ele, lá para o paciente. E aí você vai associar o quê? Um anti-inflamatório não esteroidal, pode se associar, né, uma dexametasona, né, um corticoide, pode associar, né? Mas você não deve administrar isolado o corticoide, tá? Sempre você faz o corticoide associado. Pode ser associado com analgésico, com anti-inflamatório não esteroidal, com antiemético, mas nunca só ele lá na farmácia. Então, você sempre faz associação deles. Porque você já observa que o próprio enxaque já é uma associação, já com o analgésico, né, que eu já peguei aqui, com a ergotamida, que já é um antichacoso, né, que eu já faço tratamento constantemente, né, e eu posso associar, tem um já associado com metoclopramida. Então, eu vou trabalhar o quê? Principalmente para tentar mediar essa dor. E aí eu vou ter que entrar, então, com triptanos. E os triptanos é o Nanamig lá na farmácia. Depois, eu não consigo passar para os neurolépticos, porque o farmacêutico não consegue a partir dessa parte. Você tem que falar para a pessoa ir para o pronto-socorro. Lá ela vai usar, né? Vai chegar lá, vai dar uma dose de haloperidol, 5 miligramas para ela, endovenoso, administra, né? Faz diluição, coloca, o clorpromazina, que a gente faz a diluição, coloca também, administra. E o quê? Um opioide. Aí o opioide a gente tem o tramadol, né? Codeína, morfina. Num pronto-socorro a gente usa o principal tramadol. 100 miligramas endovenoso, tacou lá e faz. Mas a gente tem meperidina, butafonol, morfina, tem outros, mas é certeza. O primeiro é tramadol, certo? Para enxaqueca, já vai iniciar principalmente com ele. E aí a gente vai fazer o quê? Acompanhamento. Quando essa paciente, né, ela apresenta tipos tensionais, principalmente fatores hormonais, eu fico fazendo o quê? Acompanhamento com ela, utilizando o quê? O enxaque, que não tem jeito. Aí eu posso utilizar o quê? Um antidepressivo, né? Qual antidepressivo? Uma duloxetina, né? Uma venlafaxina, melhor, que eu vou trabalhar com essa ansiedade com ela nesse período que ela está em transição, que vai me ajudar. E aí eu vou utilizar também um relaxante muscular, ciclobezaprina, um carisoprodol, então eu posso passar um Mionevrix, tem associação do carisoprodol com B1, B5 e B12, né, que vai modular a dor. Eu vou trabalhando com esse, no tipo tensional, que é o período que ela tem quando tem crise de ansiedade, né, que ela passa com analgésico. Então eu faço essa associação, ela usa um enxaque e já deu uma melhor. Na enxaqueca, na crise, eu vou usar, então, a associação desses medicamentos, tá? Então, lá na farmácia, você pode utilizar, você já vai tacar já um antiemético para ela, para melhorar os sintomas de náusea e vômito dela, analgésico, um anti-inflamatório não esteroidal, um tenoxicam, principalmente, que a gente tem uma preferência por ele, que apresenta melhores, né, vantagens na administração. E, possivelmente, talvez se associe um corticoide, mas em inicial você trata esse, mais uma naratriptamina, né, um naratriptano, que é o naramig, o sumatriptano, você vai o quê? Administrar no paciente, vai observar. Se ela não melhorar com isso, entrar com medicamentos, né, endovenoso, opioide, que a gente vai entrar com opioides lá endovenoso, no hospital, e um neuroléptico, com haloperidol, né, que é aqueles os neurolépticos é os antipsicóticos, né, que a gente trabalha. Então, a haloperidol, clorpromazina, espiridona, quetiapina. Então, são todos que nós vamos ver, ainda nós vamos estudar, eu posso associar para tratamento de dor. Então, não é porque o cara tem esquizofrenia ou é doido, alucinação, eu vou entrar com neuroléptico. Observa que os neurolépticos também, eles atuam também no tratamento de dor, né? Porque os neurolépticos, eles são antagonistas, né, dopaminérgico. Só porque também observa que alguns têm antagonista serotoninérgico, estaminérgico, e aí diversos outros receptores que atuam. Por isso que a gama dos psicotrópicos, a gente trabalha várias patologias e não somente doenças, né, psicossociais, né, que o pessoal gosta, que acha que é doido. Então, observa que os neurolépticos a gente também trata mediadores de dor. Pacientes que têm dores crônicas, a gente usa também neuroléptico. Entenderam aqui?
Então, próximo caso, Maria, de 54 anos, procurou seu médico de família por estar sofrendo de dores no joelho, as quais são mais frequentes quando ela acorda ou fica algum tempo sentada e que geralmente dura entre 20 a 25 minutos, né? E 25 minutos. Ao exame físico, mede 1,62 m e pesa 80 quilos. Os joelhos têm diminuição da motilidade articular e sem sinais de flogose, né, que é aquele processo de inflamação. Mas você observa atrofia do músculo quadríceps femoral, por falta de movimentação. Relata que as dores têm piorado há um mês, na qual não consegue mais dormir direito, sendo que demora a pegar no sono e tem despertar no meio da noite e ficando acordado. Diz que perdeu o ânimo para fazer as atividades laborais e fica sentado na cadeira de fio na porta de sua casa para conversar com seu marido, já faleceu há 10 anos. Qual o diagnóstico e a melhor opção para tratamento farmacológico inicial dessa paciente e possível tratamento por plantas medicinais para a patologia? Certo. Então, a gente pega uma paciente, né, critério já, né, ainda não idosa, porque 60 anos que se torna idosa, né, mas já indo, aqui não falou, mas deve-se conversar e perguntar se tem menstruação, se está menstruando, se não está, né, então, para ver se ela já está na menopausa ou não, então, faltou alguns dados, né, no caso clínico, mas o que ela me relata de imediato, eu já me delinho, né, com sinais e sintomas, uma patologia. Então, ó, inicialmente, vamos pegar primeiro sinais e sintomas que ela me apresentou. Dores, aonde? No joelho, né? E isso, ela tem dificuldade, ela fica um tempo, então, sentada na cama, né? Que geralmente dura de 20 a 25 minutos, para ela começar a andar. E ela começa a andar, então, ela tem uma certa dor na procinética, no movimento dela, né? Na atividade motricial dela, ela apresenta dores, então, na articulação. Isso já me indicia o quê? Todo mundo já pensa? Artrite. Opa! Artrite. Mas a gente tem osteoartrite, artrite reumatoide, artrite psoriática, né? A gente tem outras artrites que a gente tem que pensar. Olha, por que o pessoal fala assim, artrite, artrite? Porque é a principal, mas como me delineia para ser uma osteoartrite? O tempo, né? O tempo dela ficar sentada para ela andar é no máximo de meia hora. Então, se fosse uma artrite reumatoide, ela ficava o quê? 1 hora sentada, porque ela não conseguia. Então, ela ficava bem mais tempo do que isso. Então, já me indiz uma osteoartrite. Outra, idade, né? A osteoartrite, ela é prevalente a partir da quarta, quinta década. Então, a partir dos 50 anos, já tem inícios, então. Outra que me indica, ela tem obesidade. Lembra que a obesidade são fatores que vão iniciar e vão contribuir também para a osteoartrite, né? Ah, mas tem uma indicação, né? A osteoartrite é um processo inflamatório? Não. Se você pegar o contexto, a osteoartrite, ela inicia com a degeneração articular, né? A gente tem 2 compartimentos, o extracelular, a gente tem lá os colágenos, peptiglicanos, né, que são as proteínas, né, fibroblastos, e tem os condrócitos, que fazem a reconstituição dessa cartilagem. Quando eu tenho uma degeneração, não se sabe o porquê, em pontos diversos, eu começo a ter o quê? Um enfraquecimento naquela região. Com a obesidade, você comprime mais, que quando eu comprimo, essa cartilagem, ela deforma, e eu tenho um processo inflamatório, porque ocorre rachaduras. Então, aí ela tem uma osteoartrite. Então, ela começa a ter dores, né, questionar, porque tem mediadores da inflamação. Lembra lá, prostaglandina, histamina, né, substância P. Então, observa que eu tenho vários, então, substâncias mediadoras inflamatórias, interleucinas, né, que são as citocinas que vão fazer o processo inflamatório, citocina 1, né, interleucina 1, perdão. Então, interleucina 1, que é pró-inflamatória, né, interleucina 6, que já é inflamatória. Então, tem várias interleucinas que vão desencadear lá as células para poder combater e melhorar. Ótimo. Então, eu já discuti que eu tenho, então, uma paciente que tem um peso alto, né, 1,62 m com 80 kg, o índice de massa corpórea dela, se eu pego o peso, dividido pela altura ao quadrado, dá em torno de 30, 31, né? Então, é um paciente que está com obesidade 1, né? Então, eu tenho que conversar para ela diminuir o peso, né? O joelho tem diminuição da motilidade articular, então, eu vou fazer flexão e extensão desse joelho, ele tem dificuldade.
porque ela já tem um comprometimento grande dessa cartilagem, e ela diminui essa motilidade, e com essa diminuição de motilidade, eu tenho atrofia da musculatura quadríceps, que ela acaba sentindo dor também muscular. E é onde eu tenho que associar o quê? Um relaxante muscular para ela melhorar a dor, certo? Então, observa que os meus sinais que ela vão me dizendo e vai me delineando a patologia e o possível tratamento. Então, relata dores, vem piorando há um mês, na qual não consegue dormir direito, sendo que demora a pegar no sono e tem despertar noturno e fica acordado. Então, ela começa a ter insônia. E eu vou ter que utilizar medicamentos para ajudar na insônia, certo? E esses medicamentos, né, que eu tenho para tratamento de insônia, possa ser o quê? Uns benzodiazepínico inicial? Pode. Pode ser antidepressivo? Pode. Mas pode ser o quê? Um relaxante muscular que induz o sono? Melhor ainda. Então, normalmente eu inicio, então, com isso, para ela iniciar a indução de sono. Se não deu certo, eu vou o quê? Utilizar outros medicamentos. Então, essa paciente que chegou para você, vamos colocar que chegou lá na farmácia, né? Eu dou conta de iniciar o tratamento com ela? Dou. Observa que direto vai chegar para você que está lá no balcão e vai chegar com injeção, um corticoide, um anti-inflamatório não esteroidal associado. Toma uma injeção, uma Permez, beta-30, diprospan, uma carga grande de corticoide e um anti-inflamatório, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, né, cetoprofeno, para dar continuidade ao tratamento. Isso é o tratamento, porque a gente é uma doença que você vai falar para a pessoa, falar assim, ó, tem cura? Não, mas a gente pode melhorar e tem medidas para melhorar, certo? Para não evoluir. Por quê? Que jeito que ela pode evoluir? Você observou que ela está reclamando do joelho. Como é que eu vou avaliar se ela tem a osteoartrite em outras regiões? Você vai olhar lá na mão na hora que você pegar. Por quê? Porque a osteoartrite tem locais que ela vai ter acometimento. Ela tem acometimento de quê? Coluna cervical. Então, você vai ver aqui, ó, região cervical, né? Região lombares. Você vai ver a presença, ela vai falar para você que ela tem osteófitos, presença daqueles bicos de papagaio, então ela reclama para você de coluna. Ah, não, eu tenho aqui, ó, aí ela vai ter um comprometimento, então a diminuição dos passos discais, né, que eu vejo só por raio-x, então inicialmente eu não sei quando a paciente tem osteoartrite, mas quando já está moderado, eu faço um raio-x e tem como, porque eu já vejo esclerose, né, partes, e não, na farmácia não tem como ver isso, né, porque é exame radiográfico. Então, eu percebo que a paciente, ela tem graus, né, de evolução. Nos dedos eu vou olhar o quê? Sabe aquele nódulo, né, tem um nódulo aqui, ó, na interfalange, então, distal e proximal, eu tenho de Borchardt, eu tenho de Ebert, né, nas duas pontas, então ela só é de membros. Uai, e quando é metacarpais interfalangianos? Não, aí a artrite reumatoide. Então, não característica, quando eu tenho esses ossinhos aqui, ó, não é de osteoartrite. Osteoartrite é de extremidade, então ela pega as interfalangianos, quirodátilos, certo? Então é diferente. Outro local que ela gosta de cometer, né, as coxas, né, então, saco ilíaco, então eu tenho que coxartrose, né, joelho, gornartrose, e às vezes acometendo também o metatartarso, primeiro, né, o metatarso, com o hálux, né, que é o podátilo, né, primeiro podátilo, né, que é o dedão do pé, né, que aí eu tenho que diferenciar de gota. Então, observa que a osteoartrite tem locais que gosta de acometer, né, e apresenta características. Então, o dedo, né, nos dedos que são mais visíveis, eu tenho o dedo pescoço de cisne, né, que eu tenho uma flexão, então, da interfalange distal, né, que aí ela fica parecendo um dedinho, um pescoço de cisne, então, é uma característica. Eu também tenho aqui, ó, um risartróide, que eu falo que eu posso ter pelo trapézio aqui e o polegar, né, então, no primeiro dedo, eu também tenho uma artrite, osteoartrite aqui. Então, são locais que eu tenho acometimento. Fora isso, ó, vem no punho, cotovelo, aí eu já indico de artrite reumatoide. Então, por isso que eu já sei que essa característica que ela me fala, principalmente é osteoartrite. Então, entendi o porquê que ela me falou, eu tenho osteoartrite. Ótimo, né? E aí ela fala que tem alucinações. Opa! Aí eu tenho que ver. Quais são os critérios, então, que a gente tem de alucinação, que a gente pode classificar, né? A gente tem classificação de quê?
de esquizofrenia, então vamos ver se ela está com esquizofrenia tardia, né? Ela tem o quê? O que que é? Vamos lá, aí tem o diagnóstico, né? Vou até abrir aqui, diagnóstico DMS-5, né? A gente tem o quê? Delírio, né? Critério A, mais dos seguintes sintomas presentes de um mês ou mais. Delírio, alucinação, fala desorganizada, comportamento grossamente desorganizado e sintomas negativos, né? Funcionais. E o critério B, disfunção social e ocupacionais. Então, esses são os critérios. Observa que eu tenho um sintoma presente, principalmente inicialmente um mês. Ela me fala que está tendo delírios, né? Bem presente, sempre conversa, constantemente. Possa ser que ela não esteja dormindo e possa estar desenvolvendo, né? Então, eu tenho que ver que esses delírios possam ser falta também do sono, né? Por causa da insônia dele, para eu poder iniciar um tratamento com antipsicóticos, né, com os neurolépticos, para entrar com um Aldol para ela, uma quetiapina ela, né. Então, ótimo. Eu vou ver aqui, né, eu pego uma paciente que, né, que está tendo alucinações, que tem insônia. Opa, vou iniciar então um tratamento. O tratamento inicial eu vou tratar o quê? Primeira escolha, gente, para osteoartrite, dores de osteoartrite é paracetamol ou acetaminofeno, você vai ver aí, para quem que, por que a primeira escolha? Primeira escolha pelo protocolo, pela escola de reumatologia e de ortopedia. Paracetamol é a primeira escolha, o quê? 1 grama dia, esse é o tratamento inicial, só porque a gente não inicia somente com dipirona, por isso que a gente não inicia com 4 gramas dia, a gente entra com sinergismo, e a gente vai associar sempre o quê? Analgésico, paracetamol, com anti-inflamatório não esteroidal, né? Aí eu pode, naproxeno, cetoprofeno. Uai, por que não? Nimesulida é bom? Bom demais. O problema é que nimesulida eu tenho muito índice de nefrotoxicidade. E a longo prazo eu tenho complicações. Então eu acabo não utilizando para essa paciente. Né? Então eu vou utilizar anti-inflamatórios que têm menores complicações renais, que é uma paciente já idosa, né? Que depois eu vou ter comprometimento em outras coisas. Então, por isso que a gente utiliza, né, dos ácidos propiônicos, né, o naproxeno, né, que ele tem menos lesão nefrotóxica. Ótimo. Então, um analgésico, anti-inflamatório. Aí o corticoide. Corticoide é só na crise. Então, a gente não usa corticoide constantemente, porque uma paciente pode estar iniciando, que eu tenho que perguntar a ela se ela está na menopausa. As mulheres na menopausa, na quinta década, ela tem indícios, né, maiores, a proporção, então, é de 3:1. Eu tenho muito mais índice de osteoporose. Se eu usar corticoide constantemente, eu vou induzir osteoporose nessa paciente. Além disso, eu vou aumentar também a glicose dela, faço uma hiperglicemia, e eu posso induzir também o quê? Um diabetes nela. Opa, então não vou ficar usando corticoide. Observe que o corticoide é tratamento de crise. Por isso que é errado na farmácia a gente ficar aplicando injeção. Isso é um mal que a gente tem no balcão, né? Chegou, né? A gente já sabe disso. Chegou, ou lombalgia, ou andor, injeção, certo? Por quê? Porque melhora mesmo. Só porque aí o paciente acha que melhora e todo mês ele quer ir lá tomar, todo mês. Então a gente tem consequências graves depois com isso. Ótimo, então a gente viu que é um anti-inflamatório, né, que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar analgésico. A gente vai usar um relaxante muscular, uma ciclobezaprina, porque também induz o sono, o carisoprodol já não induz. Então, uma ciclobezaprina 10 miligramas, né, para paciente. E eu posso associar o quê? Né, um opioide? Posso. Se o paciente está sentindo dor constantemente, eu posso associar. Nós, na farmácia, não vai associar porque a gente não indica opioide. Então, é uma das escolhas para fazer o sinergismo, certo? Então, eu vou colocar tratamento que a gente pode fazer lá na farmácia. Então, analgésico, anti-inflamatório, né? Um relaxante muscular ciclobezaprina que vai induzir o sono. Chegou aí, né? Você fez esse tratamento constante, né? Aí eu vou conversar. E a gente tem o quê? Fitoterápicos hoje no mercado que ajuda muito, né? A diacerina, que é do Rui Barbo, né? Hoje é muito indicada porque ela inibe, né, as interleucina 1, que é aquelas pró-inflamatórias, além das prostaglandinas. Então a diacerina está muito indicada, 50 miligramas, a gente está usando bastante, né, no tratamento. Outro que a gente está utilizando, a gente tem um piascledine, né, que é a glicina, que é a glicina, que é isoflavona de soja, com piarcia americana, que é o principativo, na verdade, do abacate, a gente tem utilizado, né. Outra coisa que a gente está utilizando, colágeno, né,
Colágeno tipo 2, tem um estudo mostrando que o colágeno tipo 2 também é um coadjuvante, ajuda também no tratamento da osteoartrite. Esses que eu estou falando é todos associação, que não vai melhorar a dor, mas vai tratar para tentar melhorar essa articulação, né? Então, o colágeno tipo 2. Outro que a gente vai utilizar também, glicosamina, né, com condroitina. Glicosamina 1 grama, né, 1,5 gramas, e condroitina 1,2 grama, né, que é o Artrolive. A gente vai o quê? Tentar reconstituir essa cartilagem. Então, observa que eu tenho que tentar reconstituir, melhorar os processos inflamatórios. Hoje a gente está associando bastante fitoterápicos, né, que está tendo uma boa ressalva, né, um bom resultado, né, e isso é importante. Outro fitoterápico que tem sido bem indicado, né, é o arpadol, né, o arpofitos também, que é garra de leão, se não garra de gato, que é a planta, também é utilizada, entendeu? Então, a gente tem associações para tratamento, certo? Nessa paciente, ela apresenta também o quê? Aí ela já apresenta confusão mental, ou conversa com o marido, eu posso entrar, então, com a quetiapina. Vai melhorar a questão de ansiedade, e eu também melhoro o quê? Essa paciente, os delírios, as alucinações que ela está tendo. E eu acabo induzindo o quê? A insônia, o sono dela, tá? E ela, no período que ela está insônia, então eu melhoro esse sono dela, tendo um sono REM, né? O sono alfa que ela está perdido, que ela acaba acordando à noite, entendeu? Então, vamos enumerar, então, para melhorar, então, de novo. Tratamento de primeira escolha, paracetamol, né? Como eu não vou usar paracetamol 4 gramas dia, eu vou usar com sinergismo. Vou usar o quê? Um anti-inflamatório. Esses dois é constante, paciente, porque ela é reclamadora, constantemente. Aí eu posso associar o que mais, né? Reconstituição da cartilagem, né? A glicosamina com condroitina, eu vou tratar até 4 meses e ver se ela tem melhora. Nem todos os pacientes têm, porque é um medicamento caro e às vezes não tem como, né? Ele comprar, então nem sempre vai ser acessível para tais pacientes. E colágeno tipo 2, já tem trabalho mostrando que ajuda no processo inflamatório e na reconstituição. Então, esse daqui eu estou na reconstituição e esse daqui no processo, então, de dor, né? Associado à dor, eu tenho, então, meus, fitoterápicos. Eu tenho a diacerina, né, 50 miligramas, do ruibarbo. Eu tenho o arpofitos, né, que é também processo inflamatório, prostaglandina, ó, esses dois. E tem trabalho mostrando também lá, né, do abacate, o persiclidine, né, que é a glicina isoflavona junto com persiclidina, também é utilizado também no tratamento. Se tivesse flogose, né, quando tem inflamação, eu utilizo o quê? Capsaicina, né, que é aquele aquela pomada de pimenta que eu passo por fora para melhorar. Então, observe que o fitoterápico a gente trata muito esse paciente. E aí eu vou tratar, então, com a ciclobezaprina, associar com ela por causa de dor muscular, 10 miligramas, que vai induzir o sono. Então, ela tem que tomar à noite. Eu vou acompanhar, ver se essa paciente melhora, né? Se você vê que não, você vai ter que orientar para o médico vai ter que entrar com o quê? Com a quetiapina, que vai melhorar bastante essa questão de dor e vai melhorar também essa questão de alucinação dela e insônia, né? Ou o médico também pode utilizar também uma venlafaxina, para melhorar a questão de dor dela e ver se vai melhorar também o tratamento da psicose dela. Possa ser que não. Então, os antidepressivos, né, e os antipsicóticos, quem vai se avaliar é o médico. Os outros você consegue fazer na farmácia, certo? E um opioide eu posso associar? Posso associar também. Né? Em casos de dores extremas, fortes, eu posso associar um opioide. Né? Então, eu tenho uma gama de tratamento dessa paciente. E eu tenho que avaliar, então, começar a tratar, perceber que não teve melhora, adiciono outro, percebi que teve melhora, aí continuo com ele, certo? Até um certo tempo, porque ele vai ter depois um período que vai extrapolar, que esse medicamento vai criar tolerância e eu vou ter o crise, que eu vou passar o quê? Injeção. Aí eu vou passar uma Termese, eu vou passar uma beta-30, eu vou passar um corticoide potente para ela, né? Para melhorar na hora da crise. Então, a associação do corticoide, quando eu chego a receita lá, corticoide anti-inflamatório, é para crise. Então, tanto lombocitalgia como osteoartrite, a gente trata assim na crise, certo? Esses são os principais tratamentos. Hoje, se eu tenho tratamento a gente vê aí, por causa do Covid, com
hidroxicloroquina para tratamento de osteoartrite, né? Eu quase não vejo médico e nem cloroquina, mas também é um dos tratamentos moduladores para diminuir os fatores imunológicos para desenvolvimento, né? Aumento da progressão da doença de osteoartrite. Então, é um dos tratamentos que também estou utilizando, hidroxicloroquina 400 mg dia, certo? Então, observa que há vários tratamentos e uma paciente vai tomar muito medicamento e vai ser uma fidelização na farmácia. Então, depois vocês revejam